Deus abençoe você. Eu só queria compartilhar algumas coisas desses últimos dias, com base na palavra de Deus. Eu saí hoje para passear com a bicharada, né? E no meio do caminho, a gente encontrou um cachorrinho. Ele era um filhote ainda, bem magrinho, sabe, pretinho. E de início ele ficou com medo, né? Eu vi o rabinho dele entre as pernas, mas logo depois ele simpaticando, sabe fazer. E nisso me veio aquela passagem, né? Que o Senhor Jesus, ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então, é no dia a dia, sabe, que o Espírito Santo às vezes traz uns entendimentos para nossa mente, ao nosso espírito. Por isso que é bom a gente estar em espírito, é bom a gente estar com a mente limpa, para que a gente possa ouvir a voz de Deus. E como é que a gente pode estar com a mente limpa diante de tanta coisa que acontece no nosso dia a dia, com tanta coisa que a gente precisa fazer, enfim, coisas que geralmente tiram a atenção do ser humano de Deus, né? Não tem, assim, uma fórmula mágica, meus irmãos. O negócio é a gente começar o dia com Deus. É a gente começar o dia colocando nele as nossas ansiedades, os nossos pensamentos, tudo aquilo que a gente tiver que fazer no dia, a gente coloca nas mãos dele e deixa. E fica na dependência dele. Para muitos isso é uma tarefa muito difícil, porque é necessário haver um novo nascimento. E com o novo nascimento é preciso manter esse novo nascimento. É preciso se manter todos os dias. Porque o Espírito Santo dentro da gente é como uma chama, um fogo que ele precisa se manter aceso. E como todo fogo, precisa de combustível, precisa de um reagente ali para ele se manter. É a mesma coisa de antigamente, os sacerdotes eles tinham o trabalho de manter o fogo do castiçal ali no altar do Senhor aceso todos os dias. O Espírito Santo é a mesma coisa. Então, se a gente não alimentar o Espírito, a carne vai ficar mais forte. Então, e vice-versa, né? Se a gente alimenta o Espírito vai estar mais forte do que a carne. E isso vai ajudar a gente quando as situações difíceis vierem. Isso vai ajudar a gente a pensar, a estar sempre pensando, sempre analisando tudo, tendo a mente de Cristo. O Senhor Jesus, ele falou muito uma frase que tem batendo na tecla assim, ó, nesses últimos dias, né, assim, que eu tenho visto, né? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Eu tô assistindo The Chosen e eu tô naquele episódio que ele foi para Jerusalém com os discípulos para pregar lá, e eles encontraram justamente com os fariseus. E Jesus estava preparando o discurso com base nas ovelhas. Então, assim que ele chegou em Israel, ele viu ali um apriscozinho com as ovelhas, né? E 2 fariseus estavam ali cuidando daquelas ovelhas, né? Com certeza eram ofertas, né, para Deus ali. E Jesus começou a falar, falando da porta, né? Que aquele que entra, que não entra pela porta é salteador, né? Enfim, e ele começou a falar que ele era a porta das ovelhas, né? E se desenrolou aquela parte toda e os fariseus começaram a discutir e tudo mais. E me veio alguns entendimentos, né? Que Jesus, ele sempre falava de coisas, buscava falar de coisas do dia a dia, né? Coisas assim,
comuns do dia a dia que era pra gente, que era para as pessoas daquele tempo e também serve pra gente hoje, que é pra gente ter um entendimento de coisas espirituais baseadas em coisas do dia a dia, porque assim a gente consegue ter um entendimento maior e melhor, né? Ter um discernimento melhor das coisas, quando a gente dá exemplos, né, de alguma coisa. E esse do cachorrinho foi um exemplo, né? Que a gente encontrou esse cachorrinho ali, até então a gente não conhecia aquele cachorrinho. Era uma cachorrinha, na verdade, era uma cadelinha. E de início ela ficou meio assustadinha, mas depois ela começou a seguir a gente. Então ela se alegrou, ela tava pulando de alegria, ela começou a seguir a gente, ela simpatizou com a gente, começou a seguir. E logo veio essa palavra: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, né? Quando a gente encontra verdadeiramente Jesus, e a gente começa a segui-lo. A mesma coisa com as ovelhas, né? Como ele está falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, o pastor de ovelhas, ele chama as ovelhas pelo nome. Outro detalhe que ele estava vendo ali na série, mostrou ele observando o pastor das ovelhas, chamando as ovelhas pelo nome. Ele disse a Judas naquele momento, ele as chama pelo nome. E é assim que ele faz com a gente também. Isso aí é para demonstrar como Deus faz com a gente, que ele nos chama pelo nome. Por quê? Por que ele nos chama pelo nome? Porque ele já nos conhece. Porque ele conhece a gente desde o ventre. Ele já nos preparou para ser dele desde o ventre. Ele já conheceu o nosso interior desde o ventre. Lá em Jeremias ele diz que eu já te dei por profeta desde o ventre da tua mãe. Então, Deus já te conhece por inteiro. Ele já te conhece desde antes até do ventre. Então, ele nos chama pelo nome. Quando chega o momento dele nos chamar, ele chama pelo nome, porque ele já nos conhece. Ele conhece você, ele conhece a sua vida, ele conhece o seu interior. Por isso que ele chama você. Só que a gente vê ao longo da história que muitos não vêm até ele, que muitos não seguem, por mais que estejam sendo chamados. Por isso aquela passagem que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque Deus ele chama a todos, porque ele conhece a todos. Mas nem todos saem das trevas para vir para a luz. Aí entra outro entendimento que o Espírito Santo tem trago nesses dias, a questão da luz e das trevas. Que muitos estão escolhendo ficar nas trevas. A luz vem até eles. A luz chega até eles, mas eles não querem sair das trevas. É a mesma coisa dos fariseus aqui, meditando em João 7, João 8, melhor dizendo. João 8, estava meditando em João 8, e é isso que acontece. Essa passagem aqui que eu li para vocês, das ovelhas, está em João 10, mas João 8 eu estava meditando, e a gente vê, assim, nesse diálogo entre os fariseus e Jesus e os fariseus, que Jesus estava se apresentando ali, sim, como Messias, ele sempre fala isso. Mas os fariseus, eles não querem saber da verdade, eles não querem reconhecer a verdade. Por quê? Porque eles estão cegos no seu próprio entendimento, diante da vida que eles estavam levando. Eles estavam vivendo na mentira. Né? Eles tinham roupas de sacerdotes, tinham roupas de homens santos, mas a vida deles estava no pecado. Então eles estavam nas trevas. A luz veio até eles, mas eles escolheram as trevas. É tanto que eles mataram a luz. É como aquela outra passagem que diz: a luz veio a este mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Está escrito. Então, é algo que vai continuar acontecendo até o fim dos tempos, infelizmente. E quantas pessoas a gente não sabe que Deus chega até elas, Deus chega até essas pessoas, chamando elas, mas elas não têm um discernimento, estão com a visão cega. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos, de fato, para que não se resplandeça a glória de Deus, e as pessoas simplesmente continuam nas suas velhas vidas e não vêm para a luz. Elas não vêm para a luz. Essa é a questão. Como nesse capítulo aqui, né, de João 8, que Jesus diz:
Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha só, Deus manda a fonte de luz para libertar as pessoas das trevas do pecado. Mas, devido à incredulidade de muitos, eles o têm rejeitado. As pessoas têm rejeitado Jesus, têm rejeitado a luz, têm rejeitado a verdade. Porque tudo está nesse negócio, a verdade e a mentira. Tudo está baseado nisso. Jesus é a verdade, o diabo é o pai da mentira. E é isso que Jesus vai falar no final desse capítulo aqui, 8. Que os fariseus, olha só, os fariseus estavam falando de Jesus, estavam dizendo até que Jesus tinha demônio. Tava falando tudo ali. E Jesus, e eles chegou uma parte que eles disseram assim, que Jesus disse, né? Eles estavam falando de Abraão, aí Jesus disse: Mas agora procurais matar-me a mim, homem, que vos tem dito a verdade. O homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então, a gente vê que todo o tempo Jesus está falando: olha, eu sou o Messias, eu sou o Messias. Porque não entendeis, aí ele indaga, né? Porque não entendeis a minha linguagem? Por que vocês não entendem a minha linguagem? E é o que Jesus continua a falar pelo Espírito Santo hoje. Para as pessoas até que, um exemplo, estão na igreja, mas ainda não se converteram de verdade. Por que vocês não entendem a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vocês não podem ouvir minha palavra, vocês não conseguem ouvir minha palavra. Vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui Jesus diz que o diabo é o pai da mentira, e aqueles que vivem na mentira são filhos dele. Então Jesus estava falando aqui para os fariseus estavam vivendo na mentira. Porque cá entre nós, se eles não estivessem na mentira, quando eles se deparassem com a luz da verdade, eles a conheceriam e iriam para a luz. Quando a pessoa tem dentro de si pelo menos um pingo de justiça, um pingo de fé, um pingo de discernimento espiritual, ela quer fazer a coisa certa, tem um pingo de verdade dentro dela, então quando Jesus chama, ela vai. Quando a luz chega, ela vai. Então, são detalhes. Quando as pessoas se deparam com a oportunidade de conhecer Jesus, mas elas se afastam de Jesus, é porque dentro delas ainda há trevas. As trevas estão sendo maiores. Ou talvez porque ainda não chegou o momento delas. Pode acontecer, mas Jesus continua a chamar a muitos. Mas de fato, muitos amam mais as trevas do que a luz. Muitos preferem a bagaceira, como diz mesmo o pastor. Muitos preferem a mentira do que a verdade. Preferem viver na mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Tá vendo? Porque a verdade é luz. A luz manifesta tudo. A luz tudo manifesta. A luz manifesta as obras da carne, as obras do diabo, as obras da mentira. Por isso que muitos fogem da luz.
para que as suas obras mais não sejam manifestadas. Por isso fogem de Jesus, porque estão vivendo na mentira. Porque muitos se constrangem quando se fala de Jesus? Porque as trevas odeiam a luz. Quem dentre vós me convence de pecado? Ai, que legal. Só um minuto. Continuar esse vídeo em outro canto. Esse é o problema de não fazer vídeo em casa. Então, só para finalizar aqui, que eu não vou editar esse vídeo, então, que esse entendimento possa abrir a visão de muitos, né? E continuando aqui, eles responderam: não dizemos nós bem que é samaritano e que tem demônio? Ou seja, Jesus estava, melhor dizendo, os fariseus estavam dizendo que Jesus tinha demônio, né? E Jesus disse: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me honrais. E vós me desonrais. Eu, porém, não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Tinha uma passagem aqui que eu queria ter falado, sabe? Mas enfim. Sim, é essa passagem aqui, só pra gente finalizar. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então aqui ele responde para aqueles que não seguem a ele, que se deparam com a verdade, mas não seguem, e aqueles que ouvem a voz do Senhor, mas fazem pouco caso, voltam à sua velha vida, continuam na sua velha vida e não saem das trevas, preferem ficar nas trevas. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então Jesus, a gente pode ver, né, que ele falava assim na cara mesmo. Ele nunca tinha meias palavras. Ele falava o que tinha que ser dito. Que sejamos assim também, né? Porque se a gente está seguindo ao Senhor, que a gente não fique enrolando quando a gente tiver que dizer a verdade para quem quer que seja. Eu peço coragem, força, sabedoria para isso. Porque se somos filhos da luz, seguimos a verdade. Porque o nosso Pai é a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quem está na luz vai seguir Jesus. Então, a gente pode definir as coisas do mundo bem simplesmente em duas coisas: verdade e mentira. As coisas da vida, né? Melhor dizendo. A gente pode entender que o mundo é mentira. Somente Deus é a verdade. Somente as coisas de Deus são a verdade. Então, se a pessoa se inclina para as coisas de Deus, então ela está vivendo na verdade. Se a pessoa está vivendo pela fé da palavra de Deus, então ela está vivendo na verdade. Mas se ela
mesmo andando com a Bíblia debaixo do braço, ela se inclina para as coisas do mundo, para querer as coisas do mundo, então ela tá vivendo na mentira. E quem é o pai da mentira? Então, o Espírito Santo me trouxe esses pensamentozinhos, eu só queria compartilhar com vocês, tá bom? E muito legal aquele capítulo, esse último capítulo que eu assisti, de The Chosen, que é ele em Jerusalém. Que nesse capítulo terminou com ele e os discípulos levando um monte de pedrada, né? Foram quase apedrejados ali, mas se esquivaram e saíram, né? Não era o momento ainda. Enfim, que você e eu possamos zelar pela nossa vida espiritual. Estamos nos últimos dias e que o Senhor nos ajude a permanecer firmes até o fim, independente de tudo que aconteça, de todas as perseguições, lutas, guerras que virão, que a gente permaneça na verdade. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.